Questão número 62. Dois fios longos e paralelos estão dispostos a uma distância L um do outro e transportam correntes elétricas de mesma intensidade em sentidos opostos, como ilustra a figura abaixo. Nessa figura, o ponto P é equidistante dos fios. Assim, qual o gráfico que melhor representa a intensidade do campo magnético resultante no ponto P em função da abscissa X? Ele nos dá essas quatro opções. Então vamos lá. Essa figura em 3D fica um pouco difícil da gente desenhar, mas a gente lembra que existe um modo de visualização, né, dos vetores que estão entrando e saindo do papel, que fica bem mais fácil nós observarmos se nós fizermos essa visualização aqui, superior. Então, se nós colocarmos o olhinho aqui, nós vamos ver uma corrente saindo do papel e outra corrente entrando no papel. Fica muito mais fácil a gente fazer a visualização. E lembrando da corrente criada por um fio, vou deixar o card aqui em cima para vocês observarem, nós sabemos que o campo elétrico criado por esse fio tem forma de uma circunferência ao redor do fio. Então, nós podemos fazer uma representação bem melhor assim. Vamos supor que essa seja a corrente que esteja do lado esquerdo, que é a corrente que está entrando no quadro. Então, tem um xizinho aqui. Nós vamos ter uma outra corrente aqui, que é a corrente que está entrando no quadro, I. E como o ponto P pertence à mediatriz desses fios, com certeza ele está aqui, nesse eixo. E, de fato, esse é o eixo das abscissas que a gente está procurando também, a posição X, que seria essa distância daqui. E agora nós precisamos encontrar o sentido do campo magnético para poder realizar a soma. Então, pela regra da mão direita, campo entrando, corrente entrando, o campo vai estar no sentido horário, pela nossa visualização. No segundo, corrente saindo, vai estar no sentido anti-horário. Ou seja, o campo magnético no ponto aqui, ele é tangente à circunferência, ele vai estar apontando para cá. Vou chamar isso aqui de B1. E o outro vai estar apontando para o outro lado. Vamos chamar isso aqui de B2. Os módulos deles são iguais. Estamos chamando B1 e B2 só para a gente diferenciar quem é o azul, quem é o vermelho. E agora nós precisamos relacionar isso com a distância entre eles. Então perceba o seguinte. A distância entre os fios vale L. Até aqui, então, é metade, ou seja, isso daqui é L sobre 2. O valor do raio, que vai estar representado aqui, ele vai ser igual a um Pitágoras, que a gente pode fazer aqui. Vamos chamar de R e fazer esse Pitágoras. Então, nós vamos ficar com R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Ou seja, R é raiz de x2 mais L2 sobre 4. Bom, aqui é 90 graus, certo? Que é o ângulo entre o raio e a tangente. Se nós chamarmos aqui de alfa, a gente pode observar que esse ângulo é beta, que é igual a esse cara daqui. Por quê? Percebam que todo esse ângulo tem que dar 180. Aqui nós já temos 90. Então, faltam 90 graus, ou seja, alfa mais beta tem que dar 90 graus. Então, quando nós projetarmos o B2 na direção horizontal que está desenhada aqui, ela vai se anular com essa componente aqui do B1. Então, nós não precisamos nos preocupar com essas componentes que elas vão se anular. Apenas as componentes na direção que a gente desenhou aqui vertical é que vão sobrar.
e elas vão se somar, produzindo o campo resultante. Ou seja, o B resultante é a soma do B1 e do B2 projetado com esse cosseno de beta. Pela simetria, a gente só precisa fazer o lado esquerdo, o lado azul, o lado vermelho vai ser idêntico. Então, nós podemos escrever que o campo resultante é 2 vezes B vezes cosseno de beta. Lembrando que o B é o campo criado por um fio, então M0I sobre 2π vezes R, e o cosseno de beta, cateto adjacente, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é R. Nós já calculamos esses valores, então vamos substituir aqui. Então, vamos ficar com campo resultante igual, botou o 2 aqui, desculpa. Podemos simplificar esse 2 aqui. Vai ficar M0 I L sobre 2π vezes 1 sobre R ao quadrado, né? Então, é x2 mais L2 sobre 4. Percebam que, como é x ao quadrado, o gráfico tem que ser simétrico para os dois lados. Então, a gente pode descartar a letra C, com certeza, e a letra B. A letra D, observem o ponto em que o x é zero. Se o x é igual a zero, né, isso aqui vai dar zero, ainda sobra um termo, ou seja, não dá nulo o campo resultante. Então, só pode ser a letra A. Essa dica de mudar a vista, fazer a vista superior, a vista inferior, lateral, dependendo de como estiver desenhado, ela torna o nosso problema muito mais fácil de ser desenhado e visualizado do que se a gente fizesse a figura em 3 dimensões mesmo.